Voltamos com o podcast De Volta ao Jogo, com esse cara que eu admiro demais. Bem, Rafa, vocês já conhecem, mas dispensa comentários. Rodrigo Fabri. Rodrigão, deixa eu contar um pouquinho, você me ajuda. Vamos lá. Mas a história desse cara aqui não é pouca coisa, não. 96 e 97 foi o seu auge ali no futebol? Eu comecei na Portuguesa em 96, 97, né? Explodi ali na Portuguesa, então assim, foi tudo novidade, então assim, eu considero um momento único na minha vida, mas aí teve outras passagens boas por outros clubes também. Para quem não se lembra aí, artilheiro de 2002 pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Copa das Confederações pela Seleção Brasileira. Exatamente, em 97 lá na Arábia, o primeiro título da Copa das Confederações. Real Madrid, Atlético de Madrid, Sporting Lisboa. Que mais? Portuguesa, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Santo André, Paulista de Jundiaí, Flamengo, Santos, rodei. Parece que tá com um rostinho novo assim, mas já é rodado, viu? Rodrigão, seguinte, sentou aqui, escolhe uma bola. Por que você escolheu essa bola aí? Eu escolhi a bola da Copa do Mundo, que acabou de acabar, mas eu quero saber da sua. Pois é, essa aqui é a que faz parte da minha vida hoje, né? Eu aposentei dos campos, do futebol, e hoje, diariamente, eu tô bem grudadinho com essa aqui, com essa bola de futebol. Quem não sabe, a gente vai chegar lá. O Rodrigo é praticamente um profissional do futebol hoje. Ele não quer largar do esporte. Deu pra ver, a gente vai chegar lá. Seguinte, você não tá aqui pra ser amigo de ninguém. Vou jogar polêmica aqui, se você quiser, você manda eu cortar depois. Clécio, joga uma bomba aqui, ó. Vamos começar com polêmica no ar. Mais leve. O futebol de hoje, ele é mais fácil ou ele é mais difícil do que o futebol de antigamente? Então, depende muito, na minha opinião. O futebol de antigamente você tinha que ter muita técnica, a técnica muito mais apurada para se jogar. No meu modo de ver, um futebol mais elegante, mais bonito, mais vistoso para quem acompanha. Hoje em dia é muito difícil jogar futebol, porque é muita força física, né? Você tem que estar 100% Talvez a preparado. força física está primária ao talento. Com certeza. Hoje você vê poucos jogadores tecnicamente numa condição de excelência e na forma física todos hoje com boa suplementação, boa alimentação, acompanhando descanso, nutricionista. Hoje eles estão no ápice físico, correndo aí, sei lá, 13, 14 quilômetros por jogo, que na minha época era 9, na época anterior 7. Puxando esse gatilho, o jogador atual, você acha que ele sofre mais lesão do que naquela época ou naquela época mais lesão do que no futebol atual? Eu acho que hoje você consegue minimizar o problema de lesão, principalmente lesão muscular. Né? Essa é uma opinião pessoal. Que é tenebrosa para o futebol. Que foi o que me aposentou. Porque hoje você tem como prevenir, detectar, você tem ferramentas, né, para prevenir e detectar com antecedência esse tipo de problema. Antigamente a gente focava em tratar e hoje a gente foca em prevenir. Em prevenir, que é o mais correto, né? Que hoje você tratar uma lesão muscular é um mês parado, fora que o atleta, para render, ele vai demorar aí 1 mês e meio, 2, né, para voltar a condicionamento físico. E economicamente falando, um atleta ficar hoje em dia parado por 1 mês é muita grana que o clube perde. O futevôlei, o que o futevôlei te ensinou que o futebol não te ensinou? Na verdade, não é nem ensinar. Todo esporte, eu acho que ele tem o mesmo direcionamento. O futevôlei trouxe uma proximidade maior dentro da minha própria casa. A minha qualidade de vida melhorou muito. Ele agrega demais o futevôlei, coisa que o futebol agrega também, mas como foi um lado profissional, eu acabei me afastando um pouco da minha família. Hoje em dia, o futevôlei, eu consigo levar toda a minha família para o futebol. Todo mundo que eu conheço, todo mundo ali é apaixonado pelo futebol. Exatamente. Eu comecei no futebol, veio minha esposa, minhas filhas, né, jogando, então isso é prazeroso demais. O talento ainda vence jogo no futebol atual? E vou continuar a pergunta. No futevôlei, já tem se tornado a preparação física mais importante do que o talento? Também. Eu acho assim, a parte técnica ela nunca tem que ser abandonada. Hoje em dia, a parte técnica apenas ela não faz mais a diferença que fazia no passado. Então a parte técnica ela é importantíssima hoje, às vezes até na minha opinião deixada de lado por alguns, porém aliada a uma boa preparação física. Sem a preparação física, infelizmente... Então o Rodrigo hoje, que a gente sabe que o talento é bizarro, sem preparação física ele perde pro cara que é ruim de bola com preparação física no futevôlei? Eu sempre tive a parte técnica apurada jogando futebol, porém eu jogava na minha época com 9 quilômetros mais ou menos que eu corria, 9,5, no meu limite extremo, eu era treinado no limite extremo. Então hoje, para eu jogar com a mesma qualidade que eu tinha, teria que correr 14 quilômetros, 13 quilômetros. Então isso me traria uma dificuldade muito grande, um esforço muito maior de treinamento. Aí que é a minha dúvida. Conseguiria chegar? Eu acredito que sim, porque eu não tinha nutricionista, fisiologia. Sim, era muito mais precário. E o futevôlei, hoje em dia também. Quando eu comecei a jogar futevôlei, também era um futevôlei mais vistoso, mais técnico, com pouca força.
Hoje em dia, o futebol, Hoje a evolução do esporte é impressionante. O futebol evoluiu, o futebol evoluiu para força, a parte técnica faz a diferença? Ainda muita diferença. Mas ele tá indo pro mesmo caminho Mas do ele futebol. está indo para o mesmo caminho do futebol. Top. Bom, a gente vai mudar de quadro. Esse aqui é assim, ó, sim ou não. Tá. E aí, se um deles te pegar, você fala, eu quero falar. E Tá. aí você pode escolher aí, fechou? Jogador entra em campo machucado, sim ou não? Não. A dor faz parte de uma carreira? Sim. O futevôlei machuca menos do que o futebol? Sim. O futebol atual está mais físico do que técnico? Sim. O atleta de hoje, ele é mais profissional do que antigamente? Sim. O futebol profissional exige uma condição física mais pesada do que o futevôlei profissional? Então eu estou comparando o futebol com o futevôlei, os dois profissionais. O futebol ainda exige mais? Você conhece bastante jogador profissional de futebol, né? Eu conheço os dois, né? Quase Tanto de todo, profissional. Eu acredito que a preparação do futebol ela é muito mais difícil do que do futebol. Tá. Dinheiro atrapalha a maioria dos jogadores? A maioria. Não acredito que não. A família influencia diretamente a carreira do atleta? Direciona. Um empresário pode mudar a carreira do percurso do atleta por interesse próprio? Sim, em alguns casos. Aconteceu isso com você uma vez ou não? Um empresário atrapalhar a sua decisão? Não? Muito pelo contrário, o meu empresário foi fantástico comigo. Tá, legal. Como é o nome dele? Fernando César. Top. Tem uma história muito legal com ele. Muito legal. Ele te acompanhou a carreira toda? Ele acompanhou minha carreira inteira e quando eu fui vendido para o Real Madrid, na época a gente pagava 10% do salário que a gente recebia para o empresário. Para o procurador. O Fernando César fez a minha venda para o Real Madrid, ele era meu empresário e a gente se acertou financeiramente com o Real Madrid. O Real Madrid, ele esperava passar a temporada para pagar o nosso salário, 100%, a boa parte do nosso salário. Ele dava uma ajuda de custo, que era uma boa ajuda de custo, no final pagava a bolada. Então o meu acordo com o Fernando é quando chegasse o final da primeira temporada, eu recebia a bolada e pagava 10% para ele. E foi assim que aconteceu. Quando terminou a primeira temporada, eu fui pagar os 10% para ele, meu contrato era de 6 anos e meio com o Real Madrid. Ele falou, você não me deve mais nada. Aí eu falei assim, mas como assim? Não, o nosso acordo, eu tenho um contrato assinado com você 10%. Aí ele me mostrou um documento, ele falou assim, eu já recebi adiantado do Real Madrid na negociação. Ele poderia falar que não, né? Não, nunca ia ficar sabendo. Nunca ia ficar sabendo. Legal. Então assim, ele foi muito honesto comigo, e assim, ganhou minha confiança, minha admiração, e assim, se eu tiver que indicar alguém, né, hoje ele não trabalha com futebol. Hoje ainda não está trabalhando mais na área, mas se eu tivesse que indicar alguém, seria o Fernando, pela honestidade. O futebol brasileiro está contaminado com as bets? Às vezes você sabe alguma coisa que a gente não sabe. Né? Então, eu acredito, eu vou falar o que eu acredito. Está, sim, a resposta é sim. Porém, eu não acredito que uma Série A, um jogador de Série A jogador, nesse nível. Aconteceu, ponto isolado, né? Sim. Mas, gente, assim, é surreal. O caso do Paquetá, por exemplo, acontece às vezes, o que pode ter acontecido, né? Que eu poderia cair, ou qualquer outro poderia cair. Quando você está numa roda de amigos, entre família, você pode soltar algum comentário, falar, pô, o próximo jogo eu vou estar convocado para a seleção brasileira e eu estou pendurado com 2 cartões amarelos. Eu vou ser obrigado a tomar o terceiro porque eu já vou cumprir. Pô, às vezes uma simples informação dessa, alguém captou a mensagem e já aquilo ali se tornou uma... Tanto que foi, né, pode ter o acontecido. do Bruno Henrique é uma coisa assim. Eu não vou definir se eles são culpados ou não, mas pode ter acontecido. Já aconteceu comigo em alguns casos, com vários amigos nos clubes que eu passei. Sim ou não, o atleta aposentado, ele sofre para encontrar um novo propósito de vida? Um atleta do seu nível, assim, que viveu uma torcida de 60, 80 mil pessoas chamando seu nome e hoje não tem mais isso. Você sofre para encontrar um propósito de vida, não? Não. Você não? Não. Alguns, eu com certeza tenho alguns que sofreram. A minha resposta, pessoalmente, não. Você faria tudo de novo? A sua carreira inteira de novo? Tudo de novo. Legal. É um ranking de sofrimento. Nesse episódio você vai ter que ranquear para mim o que para você, do pior ao menos pior. Fechou? Tá. Lesão grave, ficar na reserva, ser negociado contra a sua vontade, ficar longe da família ou encerrar a sua carreira? Lesão grave, ficar na reserva, ser negociado, ficar longe da família ou encerrar a sua carreira? Lesão grave, encerrar a carreira, eu não vou colocar ficar longe da família porque isso faz parte, é o preço que se paga e eu estava disposto a pagar. As outras 2 opções... Ser negociado e ficar na reserva. Ser negociado sem o teu gosto, sem o teu consentimento, ficar na reserva... Ficar na reserva, para você. Hoje já é mais adaptado. Naquela época, um camisa 10 como você se incomodava em ficar na reserva. Sim. Você sofria com isso? Sofria. Internamente? Sofria, eu não gostava. E assim, mas também não criava problema para o treinador. O problema que eu criava era tentar
Mostrar que você mostrar que eu deveria jogar. Mas assim, eu não ficava chateado com ele, muito pelo contrário. Um dos melhores treinadores que eu tive e que eu são vários que eu admiro, mas um dos que eu admiro muito pela postura, ele não me dava chance para jogar, que era o Muricy, e com razão, porque foi o ano que eu comecei as minhas lesões musculares. Né? Pergunta final dessa parte. O que mais te machucou na carreira? Foi uma lesão ou uma decisão que você teve que tomar no futebol? Te machucou, assim, que você fala, isso me marcou. Decisões eu não me arrependo. Agora, eu tive uma lesão importante, que eu fraturei a apófise transversa da 2L, uma lesão próxima da do Neymar. Do Neymar, se eu não me engano, foi L5. Mais alto, A minha foi L2. E, assim, foi muito dolorido, eu fiquei 2 meses ali sofrendo muito com a lesão. Acho que é lesão. Lesão, né? Tá. Bom, esse quadro aqui é o quadro Escolhe Um. Você vai ter que escolher um dos dois, fechou? Futebol dos anos 90 ou futebol atual? Anos 90. Libertadores ou Champions League? Champions League. Jogar no Aramaçã ou jogar futevôlei? Futevôlei. Se quiser que eu corte, você fala aí. Os caras do Pantera vão ficar bravos. Não, eu amo o Panteras, amo jogar futebol, mas o que me traz menos sofrimento, menos dor hoje é o futebol. Boa. Jogador técnico ou jogador físico? Técnico. Real Madrid ou Atlético de Madrid? Real Madrid e a torcida do Atlético de Madrid. É muito louca a torcida. É muito louca. É os corintianos da Espanha. Exatamente. Né? Portuguesa de 96 ou Grêmio de 2002? Portuguesa de 96. Ambos você ganhou lá, acho que a bola de prata. Bola de prata. Eu ganhei na Portuguesa 96 e 97 bola de prata. E no Grêmio a bola de prata também. E artilheiro, né? E artilharia de 2002. Você acha que Portuguesa de 96? Eu fui muito bem no Grêmio e na Portuguesa também eu fui muito bem. Eu escolho a Portuguesa por um único detalhe. Por ter sido novidade. Eu era muito jovem, eu não esperava. Eu estava nos juniores e de repente fui lançado. Clube um nível abaixo dos na época a Portuguesa era muito grande, Sim. revelava muito, colocava 2, 3 jogadores na seleção por ano, então muitos jogadores de ponta queriam jogar na Portuguesa, mas para mim era tudo novidade, sabe, aconteceu muito de repente, foi um boom aqui em Santo André com a minha família toda, então marcou muito para mim. Muito legal. Seleção brasileira ou clube? A seleção brasileira, ser convocado para a seleção era fantástico. Jogar no Brasil ou jogar na Europa? Na Europa. Eles são muito mais organizados, eles te dão uma tranquilidade muito grande para jogar, a cobrança da torcida é mais respeitosa. Uma cobrança mais inteligente. Né? Exatamente, uma cobrança mais inteligente, sem faltar com respeito e sem passar do limite. Então, assim, todo profissional quer ser tratado com um mínimo de respeito. Dentro do quadro escolhe um, Rodrigão. O Romário dos anos 90 ou o Romário atual? O Romário atual. Conta aí para nós, por que motivo? Na verdade, assim, eu sempre dou muito valor para a pessoa, né? E, assim, a maioria das pessoas que me conhecem já sabe que eu tive muitos problemas com o Romário quando eu tive no Flamengo em 1998. A gente chegou a faltar com respeito um com o outro, né? Por decisões ali de campo, tal, um não aceitava uma coisa do outro. A gente tentava se ajustar, quando tentava se ajustar, o pau cantava de novo. E foi muito sério, assim, a falta de respeito, tanto da minha parte quanto da parte dele. E assim, então, ele que era meu ídolo, um ídolo máximo, quando eu fui jogar com ele, eu me decepcionei muito na época com esses problemas que eu tive com o Romário. Então isso manchou um pouco a imagem do Romário pro Rodrigo Fabri. Tá. Mas assim, como jogador, fantástico, né? Aí agora, há alguns dias, a gente envolvido no futebol, e o futebol agregou até nisso, né? Depois de 30 anos que isso aconteceu. Um negócio que estava mal resolvido. Que estava mal resolvido e a gente esteve no mesmo evento no Rio de Janeiro e eu não consegui, mas apareceu um convite para eu ir jogar, eu e os outros jogadores que jogam a Liga Nacional de Futevôlei, para ir na casa dele, e ele falou que aquilo passou, já fazem muitos anos. Essa Liga Nacional você está jogando pelo São Paulo? Eu vou jogar, normalmente eu jogo a Liga aqui em São Paulo, a Copa Paulista ou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, mas a Liga Nacional, como a Portuguesa não está, eu vou jogar pelo São Paulo, me envolvendo profissionalmente com muito legal, né, cara? Muito legal. Bastidores de histórias reais. Qual foi o maior jogo da sua carreira? Cara, já tiveram alguns, assim, mas o jogo mais difícil que levou a Portuguesa para a final do campeonato foi um jogo que realmente eu tive que chamar a responsabilidade, porque o jogo era muito difícil, foi o Portuguesa e Atlético Mineiro no Morumbi. Foi um jogo que eu nem fiz gol, porém a jogada todinha do gol foi uma arrancada desde o meio campo, assim, e eu consegui fazer a jogada, tomei uma abraçada no rosto, não caí e cruzei para o Alex Alves fazer o gol da vitória.
Aí depois nós fomos jogar o segundo jogo no Mineirão, onde a gente empatou e conseguiu a classificação para a final do campeonato. Esse jogo foi importantíssimo. O time do Atlético era muito bom, favorito na época. E assim, um jogo muito complicado e eu realmente numa jogada individual, começo de carreira, assim, eu consegui resolver aquela parada que estava muito difícil. Qual foi sua maior frustração na carreira? Não ter jogado profissionalmente no Real Madrid. Ali eu sei um pouco da história, né? Que você foi, todo aquele oba-oba, e lá nos Galácticos você não recebeu a oportunidade que precisava? Na verdade, assim, eu entendi a situação. O treinador era o Vicente Del Bosque, também é um cara super correto. Sim, foi o treinador da Espanha depois. Foi o treinador da Espanha, campeã de 2010, acima de qualquer suspeita. O time era muito bom, né? O Real Madrid tinha Figo, Zidane, Sávio, Raul, Morientes, era Galáctico, o Guti, era um time maravilhoso. Que brasileiro que estava lá naquela época? O Sávio, o Flávio Conceição, o Roberto Carlos. E o Ronaldo não estava ainda. O Ronaldo chegou, logo depois que eu fui para o Atlético de Madrid, o Ronaldo chegou. E assim, o que me decepcionou muito no Real Madrid foi que meu primeiro ano que eu cheguei, Jorge Valdano, que era o argentino, ele era diretor de futebol do Real Madrid, eles decidiram me emprestar o meu primeiro ano para o Valladolid, para acompanhar o meu futebol, para eu me adaptar ao futebol espanhol, para depois, na próxima temporada, dependendo do que acontecesse, eu ganhar meu espaço ali. E assim, mais ou menos o que fizeram com o Endrick aí, né? Exatamente, bem próximos. O que aconteceu? Eu fui pro Valladolid, fui a revelação do Campeonato Espanhol, eu fiz 11 gols, várias assistências, joguei muito bem realmente, me senti à vontade no Campeonato Espanhol, joguei muito bem, voltei no próximo ano com a certeza de que eu iria fazer parte do plantel, conforme prometido pelo Valdano. Aí no dia da minha apresentação, quem se apresenta comigo foi o Solari, um jogador argentino, que jogava na mesma posição que eu, muito bom jogador também, porém, o ano dele no Atlético de Madrid, ele tinha 1 gol, nenhuma assistência, e o Atlético de Madrid tinha caído para a segunda divisão no Campeonato Espanhol. Então, em termos de rentabilidade, eu fui muito superior ao Solari. E assim, eu acredito que em termos técnicos também a gente era muito parecido. Então, eu cheguei... E a minha seus números estavam melhores? Meus números melhores. Minha pré-temporada no Real Madrid, que a gente fez uns 2 meses de pré-temporada, foram maravilhosos. Foram 2 meses maravilhosos. Então, eu tinha certeza que ia ficar. Aí, no final das contas, o Vicente me chamou e falou que, olha, que o Valdano tinha contratado o Solari, que eu não ia fazer parte do plantel. Aquilo me machucou muito. Dali você foi pro Sporting Lisboa. Aí do Sporting, aí eu voltou pro Grêmio. Pro Grêmio. Esse foi o problema meu de escolher o Real Madrid. Eu não consegui criar raiz em local nenhum. Porque o Real Madrid me contratou por 6 anos e eu sempre fiquei pingando. Mas assim, hoje a gente vê até pelo Endrick ali e tal, que o Real Madrid ele é um problema nesse quesito que você está me contando, né? Porque para o cara chegar no Real Madrid é uma coisa e para ele jogar no Real Madrid é outra, né? Exatamente. Quantas vezes o Vinícius mesmo caiu no time, ele foi contratado pelo Real, jogou no time B durante anos, até que teve a oportunidade dele, né? Exatamente. Bom, como foi psicologicamente o período de lesões no final da sua carreira? Que você teve aí um monte de lesões, e aí você falou, minha hora tá chegando. Isso foi triste. Essa foi a pior fase da minha carreira, é muito complicado. Você estava onde, Rodrigo? Figueirense? Eu comecei a ter essas lesões no São Paulo. Cheguei no São Paulo com uma ilusão gigantesca, né? Falei, puta, eu vou chegar, o time campeão mundial, entrando, todos os atletas do Brasil queriam jogar no São Paulo na época. E eu cheguei, assim, muito bem, com 30 anos, fisicamente me sentindo muito bem, mas foi o ano que eu comecei a ter várias lesões musculares. E eu não saía do departamento médico. Eu tive 6 lesões musculares. Era 2005, 2006? 2006. Foi o primeiro ano do título do tricampeonato brasileiro que o Muricy fez parte, né? Então eu joguei no primeiro ano, só que eu me machuquei demais. Tive 6 lesões, estamos falando em 6 meses parado. No ano. E você não entra em forma nunca, porque é uma lesão que te mina. Não é uma lesão de tornozelo, uma de joelho que você vai ficar parado 4, 5 meses. E depois você volta bem, né? E voltar E o muscular ele tem muita relação com balanço, né? Então você tem um posterior da coxa aqui, um reto femoral aqui, depois uma panturrilha ali. Qualquer desequilíbrio. E eu estava chegando já também não sei se é fisiologia, um estresse. O corpo envelheceu talvez antes da hora. O corpo envelheceu antes da hora. Isso acontece. Isso a gente vê assim, eu falo como ortopedista, até te interrompi, mas assim, a gente percebe que o atleta... alguns envelhecem mais tarde, tipo o Zé Roberto, caras assim que vão até os 40 e tal, e tem atleta que envelhece muscularmente antes. Acho que hoje a gente tem uma tecnologia maior a nível de exame de sangue, testosterona, e entender um pouco melhor o que a gente não tinha antigamente. Sim, né? Talvez hoje eu conseguisse chegar um pouco mais longe. Eu comecei a ter problema e não tinha informação nenhuma, né? Minha alimentação não era adequada, principalmente no começo de carreira. Uma situação que, sinceramente, eu não sei se tem a ver, mas que pode ter acontecido,
Eu comecei a treinar com intensidade desde de 11 para 12 anos, muito precoce, né? O Zé, por exemplo, ele chegou na Portuguesa acho que com 15 para 16 anos. Então eu peguei a base do Zé. Sim. Só que ele jogava no Meninos do Jockey 1, 2 vezes por semana. Eu desde os 11 anos já treinava de manhã. Você acha que pode existir uma somatória de microlesões, né? Então, às vezes Sim, eu não consigo ter essa informação, essa certeza, mas pode ser um indício, né? E o Zé, por exemplo, até 42 anos de idade ele jogou. O Cristiano Ronaldo está jogando 41. Até 41, o Messi até 39. Vê se eles têm histórico de lesão muscular. A lesão muscular, ela interrompe a carreira do atleta. Sim. A lesão por um entorse ou por pancada, você consegue reagir e depois tocar a carreira. A lesão muscular, quando você começa a ter predisposição a ter, ela te encerra a carreira. Se você pudesse voltar aos 22 anos, qual decisão você mudaria hoje? Hoje, vendo tudo o que aconteceu... Você vai voltar lá e falar assim, aquilo eu vou mudar. A única coisa que eu mudaria hoje, que eu vi depois... Na época, se eu tivesse que tomar decisão sem saber o que aconteceu depois, eu tomaria a mesma decisão que eu tomei lá, com 21 anos de idade. O que eu mudaria na minha carreira era não ter ido para o Real Madrid, porque eu tinha a mesma proposta, era a mesma proposta financeiramente, ou para o La Coruña ou para a Roma da Itália. E no La Coruña, o La Coruña na época era grande, era o terceiro time da Espanha, era Real Madrid, Barcelona e La Coruña. E o mesmo tempo de contrato com o mesmo valor financeiro, só que lá eu ia criar raiz. Ou no La Coruña ou na Roma. Eu ia ficar 6 anos e meio por um clube, ia criar raiz, ganhar título, ganhar fama, né, dentro desse... Você decidiu o Real por nome. Eu decidi o Real porque o Real Madrid é o maior time do mundo, do planeta. Então não tinha o que discutir. Mas acho que é uma decisão que qualquer um faria. Eu acho que 100% das pessoas faria. Sim. Depois de ver o que aconteceu, como eu fiquei sendo sempre emprestado, foi uma decisão errônea. Decida, recuperar rápido ou recuperar bem? Recuperar bem. Jogar com dor ou ficar de fora? Joguei muito com dor. Você não fica de fora. Joguei muito com dor. Mas não é o correto. Eu peguei você aqui no consultório, um jogo antes da final do Paulista do futebol. Dá uma puta dor. Eu fiz acho que uma punção no seu tornozelo e tal. Não, eu vou jogar com dor. Não é o ideal, mas vou jogar. Gelo ou descanso? Para melhorar a sua lesão. Você é o adepto do gelo ainda? Sou. Porque o gelo é das antigas, Rodrigo. É das antigas. Nós assim, os médicos e fisioterapeutas da atualidade, a gente critica um pouco o gelo. O que eu faço hoje? Eu trabalho um pouco mais na prevenção. Eu faço muito terapia miofascial, soltura muscular, né, e eu me sinto muito bem com isso, me sinto muito com a musculatura mais relaxada. Às vezes eu estou todo contraído, próximo de ter uma lesão, e eu faço com constância. Você acredita no gelo? Ele me dá uma sensação boa, assim, é uma situação que às vezes eu tô com o tornozelo, eu tenho problema de tornozelo. O tornozelo começa, eu jogando, ele dá uma dor, eu boto, parece que anestesia, não, talvez seja na hora, talvez seja psicológico. Entre gelo e calor? Eu sempre optei por gelo. Sempre optou por gelo. Porque isso é uma coisa assim, que é muito discutido em congresso, né? E se defende muito que o calor é muito melhor hoje em dia. Mas é interessante quando você conversa com atletas, cada um tem um gosto e talvez esteja relacionado à adequação do corpo de cada um com o gelo ou com o calor para melhorar essa lesão. Na verdade, assim, eu sempre escutei e segui isso a minha vida inteira. Quando você tem algum tipo de trauma ou algum tipo de dor que aconteceu naquele momento... Aí o gelo é sensacional. O gelo é sensacional. Eu não sou adepto do gelo em uma situação que eu não tenho nenhum problema. Se eu não tiver nenhum problema, eu não vou usar o gelo. Mas eu estou usando o gelo dia sim, dia não, no tornozelo. Fisioterapia ou fortalecimento? Eu acho que o fortalecimento já é uma fisioterapia, então é fortalecimento. Decida agora em caráter pessoal. Estar no campo hoje em dia ou estar na arquibancada? Hoje em dia. Rodrigo Velho. Rodrigo Velho? Na arquibancada, que delícia. Mesmo, cara? Eu só tenho saudade, né? Hoje velho desse jeito, eu não arquibancada, não tenho condições de jogar mais. Eu vejo que você tá jogando lá na Armação, você vai numa final ou outra. Mas sofro lá dentro. Meu tornozelo é brabo pra doer. Ainda competir ou agora só ensinar? Não, competir. Eu não consigo não competir. Família ou futebol? Família. É família. Não tem jeito. Se eu tiver que optar por um, é família. Nos dias atuais. O ideal é jogar o futebol pra deixar a família bem. Rodrigão, bate bola final agora. Ok. Melhor jogador que você jogou, cara? Melhor jogador que eu joguei? Na seleção, Ronaldo Fenômeno. Melhor treinador? O melhor treinador que eu tive é Tite. Tite, fantástico. Onde foi? No Grêmio. Foi quando ele começou ali também, né, a carreira dele, não foi? Ele começou no Caxias e veio pro Grêmio, estava no começo de carreira. O Tite, ele é fantástico, assim. Porque eu vejo assim, eu gosto muito de assistir, né, cara, essas polêmicas assim. Tem muito jogador que fala o Tite, né, cara? Porque o que acontece? Eu entendo a visão do torcedor que critica o Tite em alguns pontos, às vezes por não escalar quem o torcedor gostaria, mas o treinador não é só escalar, o treinador é gerenciar pessoas, né? Você gerenciar
30, 40 jogadores de futebol com o ego que o jogador de futebol jogador mala, não é fácil. Com o ego que alguns jogadores de futebol têm, não é fácil. E o Tite, ele tinha todo o grupo que eu... Na mão. Eu trabalhei com ele no Atlético. Isso não foi só no Grêmio, né? Eu vi depois, assim, que eu vi mais de perto no Corinthians, a seleção inteira, jogadores... Todo mundo gostava muito. Então, assim, ele gerenciava bem e, além disso, era um excelente treinador de campo também. Jogador mais profissional? Zé Roberto. Bizarro, né? Bizarro. Eu acho que o Zé... Às vezes eu fico bravo com ele. Eu falei, você tinha alguma informação que a gente não tinha para se cuidar dessa forma, para se alimentar dessa forma. Alguma testosterona ali que, né? O Zé, ele já tinha uma característica que era dele. Ele não engordava de forma nenhuma. Acho que o consumo de energético dele era muito acelerado ali. Uhum. Ele não engordava. Se ele parasse de treinar, ele voltava mais magro. Então, assim, existem pessoas que são assim. Se ele fizesse 10 flexões de braço, ele estava trincado, né? Exatamente. Ele ganhava musculatura muito rápido e não engordava. Então, isso era uma vantagem dele, né? E ele se cuidava e amava treinar. Cara, você rodou por 8 clubes brasileiros, eu acho aí, né? Melhor departamento médico que você conheceu? São Paulo. Naquela época, Naquela época. Hoje já não tenho tanta informação. Certo. Melhor conselho que você recebeu no futebol? Foi assim, eu muito jovem, tirando a parte, né, do futebol, o jogador de futebol hoje, eu acho que todo atleta ele teria que ter os clubes, uma consultoria com economistas para direcionar esses atletas a cuidarem do seu patrimônio, a cuidarem da vida financeira desse atleta. Porque é curta. É curta quando você está parando de jogar, as outras profissões, elas estão começando a ganhar dinheiro, né? Você, Rafa... eu vou trabalhar até os 50, 60 no mínimo. Né? Se você quiser trabalhar até 90 anos de idade, você vai exercer. Estando bem fisicamente, né, você vai exercer. O jogador de futebol, na média, com 33, 34 anos... Ele vai ter que arrumar alguma coisa pra fazer. E aí, ele não pode ele não pode errar. O patamar da vida dele já está alto. Né? O ser humano, ele erra. Que ele vai fazer as besteiras dele jovem. Cara, você começa a ganhar dinheiro com 20 e termina com 30. Você não pode. Você não tem a segunda chance. Você não pode. Eu vou aproveitar até os 30 e depois depois eu ganho dinheiro de novo, vou operar de novo, vou trabalhar com... Tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter uma estratégia. E o Baidec, quando eu joguei no Sporting Lisboa, ele era empresário dos clubes lá, fazia a maioria das transferências, e ele pegou na minha mão e ele falou assim, escuta aqui uma coisa, viva com 15% do que você gasta, o resto você aplica no banco, guarda e esquece esse dinheiro. Para quando você tiver consciência financeira, você... direcionar esse dinheiro, o seu investimento para outro lugar. Não caia em lábia de pessoas que vão falar que tem excelentes negócios para você. Guarde, não pense mais nisso, viva com pouco e vá só pensar em jogar futebol. Porque qualquer investimento ruim vai tirar o foco de você jogar futebol. Isso foi... E você fez basicamente isso? Basicamente isso. Porque o que se escuta aí é que você... O dinheiro nunca me tirou foco. Foi um profissional que tem aqui no ABC, que é muito famoso, que teve muita cabeça. Sim, alguns exatamente. Não tiveram a mesma trajetória e hoje passam perrengues financeiros e tudo mais. A maioria que eu conheço, assim, tem vários amigos assim, próximos, tem uns que estão muito bem, mas tem vários que estão passando dificuldade exatamente por talvez não ter tido um conselho, assim como o Baidec me deu na época, ou por ter tido conselho e não seguir, achar que... Maior orgulho na sua carreira? Primeiro minhas filhas e depois a minha profissão. Eu sou apaixonado pela minha profissão e por tudo que eu conquistei, porque não é fácil. O atleta hoje, com a competição que é chegar a ser jogador de futebol de ponta, vestir a camisa da seleção brasileira, para mim isso aí é motivo de orgulho. Aquele vídeo do Neymar que viralizou depois do Cristiano Ronaldo, o que o Rodrigo hoje, você está com quanto, Rodrigo? 50. Rodrigo de 50, encontrar o Rodrigo de 19 anos, o que ele falaria, assim, uma coisa que você sonhou e hoje ele falaria? Eu sei que isso aí, para jogador de futebol, é muito tocante, né, cara? A minha vontade era ter jogado uma Copa do Mundo. Ser campeão, então, de uma Copa do Mundo. Assim, eu tive uma oportunidade. Você estava ali em 98. É que a sua safra foi uma safra muito bizarra. Foi. Né? Os meias da minha geração para estar na seleção era muito difícil. Eu consegui estar na seleção numa época que já era o auge dos meias, né? Nossa, a gente tinha muitos bons jogadores, né? Alex, Djalminha, e o Marcelinho Carioca, que são fabulosos, não foram para uma Copa, foram convocados, mas para a Copa do Mundo nunca jogaram uma Copa. Sim. Isso hoje em dia seria, não pode, os jogadores com a qualidade que os caras tinham, Felipe, que depois veio jogar para... Cara, os caras jogavam demais e não foram para a Copa, então a competição era muito grande. E eu tive a oportunidade, por pouco eu não vou em 98, por conta da lesão na lombar que eu tive, foi no começo de 98, me tirou a possibilidade, não ia ser titular, porque, teria uma pequena chance de estar no grupo, porque o Juninho Paulista também, que estava ali na briga, ele também se machucou no Atlético de Madrid e também não foi. Então, assim, é o que eu sonharia, que eu queria ali essa taça. Chegaria para ele, para o garoto, e falaria, a gente conseguiu tudo que a gente queria, só não conseguia a Copa do Mundo. A taça. Top. Finalizando, irmão, o que significa o podcast, esse nome de Volta ao Jogo? Uma vez hoje que você se aposentou
e eu percebo que o futevôlei te trouxe de volta ao jogo, Sim. no esporte, né? Você poderia estar só pescando, porque eu sei que você é pescador. amo. Poderia estar barrigudo pescando lá, mas Pois você está é. competindo ainda. Eu como acho que a maioria dos ex-jogadores, dos ex-atletas, tá no meu sangue, sabe? Eu não consigo não treinar, eu não Pra consigo te não deixar competir. feliz, você tem que estar fazendo alguma coisa esportiva. Né? Exatamente. E a competição, mesmo que seja em campeonatos amadores de futebol, ele te traz uma adrenalina bacana. Te traz um Você desafio. chega em casa com uma sensação de que o dia valeu, né? E que, aquela adrenalina que você tá acostumado, não tem a pressão que tinha de Lógico. jogar com 60, 70, 80 mil pessoas no estádio, mas Competir o competir é maravilhoso pra gente, tá no sangue, eu amo isso, eu amo. Tem pessoas que adoram jogar futebol aí no day use, Mas brincando, brincar. treinar, e quando vão falar em competir, ela fala, não, pelo amor, eu fico nervoso. E você é o contrário. Eu sou completamente o contrário. Muito legal. Eu me sinto à vontade no meio da competição, assim, Pressão e tudo zero, mais. Né? zero. Na verdade, meu nível de concentração ele sobe e eu melhoro na pressão. Porque eu erro menos. No dia a dia, se eu for lá, eu vou errar um pouco mais. Na competição, quando o meu nível de concentração sobe, erro menos e o sucesso vem, porque não tem pressão. A gente, esse jogador de futebol, jogou com 90, os caras te enganam, os caras querendo te matar. E isso eu não sei, sinceramente, o que eu vou fazer quando o corpo não aguentar mais jogar futebol. Não vai ter jeito. A gente vai se adaptando. Jogar poker ali com... Alguma coisa eu vou inventar. Quieto eu não vou ficar. Estamos finalizando. Cara, eu tô muito feliz de ter você aqui. Primeiro, não pela... Felicidade é toda minha. Não pela sua carreira, mas pela pessoa que você é. Você sabe que eu te conheço aí, acho que há 4, 5 anos, que a gente já vem... Você já vem tratando comigo, você traz sua família, já operei esposa, tratei das 2 filhas, operei cunhada, minha tia, um monte de amigo. E aí, em breve, a gente vai operar o tornozelo dele aí. Vamos ter que fazer. Brincadeira. E vai ficar bom. Rodrigão, cara, Rafa, obrigado por muito tudo. obrigado. Aqui é a sua casa e obrigado pelo convite.